Bem, pessoal, vamos lá, vamos aí a mais um resumo da nossa aula da Escola Bíblica. Dessa feita vamos para a aula 07, que é quem escreveu o Novo Testamento. E nela a gente pode enxergar como foi determinado os autores dos livros do Novo Testamento. Só para você ter uma noção, nós já falamos em aula um pouco sobre isso, vamos só relembrar. Lembre-se que os evangelhos, por exemplo, a gente chama de evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, João, eles não tinham esses títulos. Na verdade, os evangelhos não diziam quem eram os autores. Esses títulos foram colocados muito tempo depois. Mas como é que então sabemos que foi João, que foi Marcos, que foi Mateus? O único apóstolo que colocava realmente seus nomes nos escritos era o apóstolo Paulo. Fora ele, ninguém colocava. Então, como é que esses nomes foram determinados? Esse foi o objetivo da aula, de aula 07, que é mostrar quais foram, né, as ferramentas utilizadas para determinar os autores dos livros do Novo Testamento. Com exceção, é claro, de Hebreus, que a gente não consegue determinar quem é o autor. Tá bom, gente? Vamos lá. Bem, uma das ferramentas utilizadas para determinar quem são os autores do Novo Testamento é conhecer um pouquinho os escritos dos pais da igreja. Mas quem são os pais da igreja? O que significa esse termo, né? Esse termo pais da igreja é colocado sobre aqueles líderes cristãos do final do século I até o final do século VIII, e é conhecido como a Era Patrística. Então, através de seus escritos, né, é que eram também determinados quem eram os respectivos autores do Novo Testamento. Certo? É a partir deles, dos seus escritos, que nos auxiliam a determinar quem escreveu, né, o Novo Testamento. Mas por que devemos ler as obras dos pais da igreja? Né? Nós vimos na aula uma série de informações da importância de ler suas obras, mas vamos resumir aqui só em algumas delas, tá certo? A primeira ajuda na defesa da nossa fé. Né? A gente vai ver que os escritos dos pais da igreja, eles combateram heresias como o gnosticismo, escreveram, né, sobre a doutrina da Trindade, sobre a encarnação de Cristo. Por exemplo, existe um escrito, né, como a Epístola de Agoneto, é um excelente escrito sobre a defesa da fé cristã. Então, de certa forma, nos ajuda bastante na defesa da nossa fé. Uma outra importância, né, de por que devemos ler os pais da igreja seria visto como um alimento espiritual. Eu não estou aqui falando, gente, que os escritos dos pais da igreja são equivalentes às escrituras, de forma nenhuma. Até eles mesmos, nos seus escritos, diziam que de forma nenhuma eles eram inspirados. Mas, de certa maneira, existem textos e livros dos pais da igreja que, de certa forma, nos ajudam espiritualmente. Um deles, por exemplo, é Confissões de Agostinho. É um livro excelente, né, sobre como Agostinho lidava com suas dores, com seus medos e receios com relação ao pecado. Uma outra importância de porquê, né, e essa é a importância principal da aula de hoje, devemos ler os pais da igreja como auxílio para determinar os autores do Novo Testamento. É a partir dos seus escritos nós conseguimos determinar quem escreveu determinados livros do Novo Testamento. Entre eles, os pais da igreja que podemos procurar ler, né, nós temos aí Clemente de Roma, que foi um importante pai da igreja, que escreveu uma carta muito interessante da igreja de Corinto. Nós temos Policarpo, que era discípulo de João, do apóstolo João. Nós temos Pápias, que foi um dos pais da igreja que deixou muitos escritos e revelou bastante quem escreveu os evangelhos. Justino Marte também, Clemente de Alexandria e Orígenes, né, que foi um dos maiores eruditos com relação aos pais da igreja. Além dos pais da igreja, nós temos também como fonte de acesso a determinar quem escreveu, né, determinados livros do Novo Testamento, alguns documentos. Entre eles, nós temos aí o cânon muratoriano, né, que aí contém a lista mais antiga do Novo Testamento. E nós temos também o Papiro de Highlands, ou chamado P52. É um pequeno fragmento, né, de manuscrito, mas que nele consta, né, o Evangelho de João, e o que mostra aí que os escritos de João já circulavam logo cedo, né, no início do século II. Bem, agora já sabemos um pouquinho quais são as fontes que nós utilizamos para determinar quem são os autores do Novo Testamento. Nesse caso, nós temos como fonte os escritos dos pais da igreja e alguns documentos do início do século. Como determinar em ordem cronológica quais foram os livros do Novo Testamento e quem eram os seus respectivos autores. O primeiro livro é o livro de Gálatas, escrito em 49 depois de Cristo.
O autor é o apóstolo Paulo e foi feito logo após a primeira viagem missionária. Há uma grande discussão se foi Gálatas ou 1 Tessalonicenses, o primeiro livro do Novo Testamento. Então, lembre-se, o Novo Testamento começa com Mateus, mas lembre-se que o Novo Testamento não está em ordem cronológica, tá bom? Vamos colocar aqui em ordem cronológica dos livros. Então, o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito, há uma linha que defende que foi Gálatas, uma linha mais atual, tem argumentos para mostrar que Gálatas foi o primeiro livro escrito pelo apóstolo Paulo, e tem outra linha que defende que foi 1 Tessalonicenses. O material mesmo que nós estamos estudando defende que foi 1 Tessalonicenses. Entre 50 e 51, né, durante aí a segunda viagem missionária, Paulo tem escrito aí 1 e 2 Tessalonicenses. Em 55 depois de Cristo, aí, durante a terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios. Lembrando que, na verdade, só um título de curiosidade, 1 Coríntios, na verdade, não é a 1 Coríntios, é a 2 Coríntios. É que na primeira carta de Paulo, ele escreveu para Coríntios, nós não temos, tá certo? Ninguém conseguiu encontrar essa carta. Sabe-se que existe, mas ninguém tem um fragmento dela. Em 56 depois de Cristo, durante a terceira viagem também missionária, ele escreveu aí a segunda carta aos Coríntios. Em 57 depois de Cristo, vem Paulo escreveu Romanos, também durante a terceira viagem missionária. Depois vem a Epístola de Tiago, Tiago, meio-irmão de Jesus, que aí tem uma dificuldade um pouquinho quanto à data, sabe-se que foi entre 57 e 60 depois de Cristo, mas não tem uma data definida mesmo. Já próximo de 60, ocorrem os evangelhos de Marcos e Mateus. Marcos, escrito pelo autor, né, João Marcos, lembrando que Marcos não foi um apóstolo, ele era muito ligado a Pedro, ao apóstolo Pedro, mas ele não era apóstolo, tá certo? Mas como ele era muito ligado a Pedro, então seu escrito aí ficou canonizado. E Mateus, que o autor é o próprio Mateus, e que argumenta que Mateus, na verdade, usou o evangelho de Marcos para escrever o seu evangelho. Entre 60 e 62, surgiram as cartas de Filemon, Colossenses e Efésios, escrito também pelo apóstolo Paulo. Já em 62 depois de Cristo, temos aí Lucas e Atos, escrito por Lucas, tá certo? Que era muito ligado ao apóstolo Paulo, e Filipenses, cujo autor foi o próprio apóstolo Paulo. Entre 63 e 64 depois de Cristo, tivemos aí 1 Timóteo e Tito, também pelo apóstolo Paulo, e 1 Pedro, escrita pelo apóstolo Pedro. Em 65 depois de Cristo, vem 2 Timóteo, também pelo apóstolo Paulo. E aí temos algumas cartas que temos dificuldades com a tal data e autoria, certo? Hebreus, por exemplo, não se tem bem certo quando foi escrita a carta aos Hebreus. Sabe-se que foi entre 65 e 70 depois de Cristo. O autor é desconhecido, é difícil descobrir. Há uma linha muito forte, defende que foi o Apolo. Há outras linhas que defendem que foi o apóstolo Paulo. Sabe-se apenas que foi escrito na década de 60, mas não temos aí uma certeza quanto à data nem à autoria. Logo em seguida vem o livro de Judas, escrito por Judas, o meio-irmão de Jesus. E aí temos algumas dificuldades quanto à data também. Alguns argumentam que foi um pouco antes de 70 depois de Cristo, outros argumentam que foi entre 75 e 80 depois de Cristo. E por último, também uma data não muito bem definida, tivemos aí o Evangelho de João, 1ª, 2ª, 3ª João e Apocalipse, todas escritas pelo autor, que é o apóstolo João. Alguns defendem que foi antes da década de 90, outros defendem que foi um pouco depois da década de 90, tá certo? Então, isso aí são todos os livros em ordem cronológica do Novo Testamento. Note que tudo isso aí foram baseados nos escritos dos pais da igreja e em documentos do primeiro século que possibilitaram determinar aí quem são os autores e as respectivas datas, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a lógica da aula, que é só uma visão panorâmica da aula, mas que serviu um pouco para mostrar para vocês
qual foi a fonte, qual foi a base que determinou quem foram os autores do Novo Testamento. Só para reforçar, né, o apóstolo Paulo foi a exceção, né? Ele foi um dos poucos que realmente em suas cartas dizia que era aí, o apóstolo Paulo que escreveu. Em sua maioria, nenhum outro dizia quem era o autor, tá certo? Então nós temos que ter em mente bem isso na cabeça, tá certo? Que tudo isso aí foi determinado com base nos escritos dos pais da igreja e em documentos do primeiro século. Tá bom, gente? Até mais.